Boa noite para todos, boa noite para quem vai começar a chegar aí. Nós estamos começando a primeira live de 2021 do Museu de Arqueologia. Estamos muito felizes de começarmos aí uma nova temporada de lives com os nossos convidados. Então, vocês que já estão chegando aí, por favor, né, comentem, coloquem aí o nomezinho de vocês. Boa noite para todos. Postem seus comentários, não nos deixem sozinhos aqui, tá? Nós queremos ver todo mundo comentando, compartilhando. É muito legal a gente ter esse nosso momentinho aqui, então a gente tem que aproveitar bastante. Então, muito legal que vocês estão aí, quero que vocês já comecem aí, vai clicando, vai compartilhando, vai curtindo, comentando, dizendo da onde vocês estão nos assistindo, tá bom? Que a gente fica feliz quando vocês comentam, compartilham. Feliz sábado, Mendes, como é que é o nome? Lucas, talvez? Não sei, tô chutando. Tô chutando, Mendes. Só pelo sobrenome, mas feliz sábado. Deus abençoe. Quem mais está aí, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando seu feliz sábado. Gente, deixa eu explicar aí para vocês. Laíra Mateus de Portugal, boa noite, feliz sábado. A nossa live internacional aí, muito legal, gente. Isso mesmo, que gostoso. O Mendes está em Minas Gerais, isso mesmo. Vão comentando aí de onde que vocês estão, que a gente fica torcendo aí para saber também de onde o pessoal está nos acompanhando. Queridos, como que vai ser esse ano? Esse ano, a nossa live com os convidados, ela vai acontecer toda segunda, sexta-feira de cada mês. A gente vai ter o nosso convidado aqui, tá? Luiz, que legal, Luiz. Eu chutando que era Leandro, não sei porquê. Luiz Mendes. Então, toda segunda, sexta-feira do mês, às 19 horas, a gente vai ter o nosso convidado. Essa é uma das atividades aí que a gente já está começando do museu, vão ter outras. Então, vocês já vão compartilhando, comentando, curtindo as nossas redes sociais para ficarem sempre atualizados daquilo que a gente está promovendo aí para vocês. Tamires, feliz sábado. Cirleia, feliz sábado. Muito bom, muito bom. E hoje a gente tem um convidado super especial. Ano passado a gente fez, né, as nossas lives, mas o Bruno não esteve com a gente, né? Ficamos em dívida aí com o Bruno. E agora o Bruno está com a gente e vai ser muito legal, porque a primeira live, né? Esse ano a ideia é a gente fazer uma live de cada um dos povos, períodos antigos, e aí a gente está começando aí com os povos mesopotâmicos. Então, quero pedir, né, para o Bruno começar se apresentando para a gente, falando um pouquinho da trajetória acadêmica dele, dos estudos, das pesquisas, e vocês vão ver que legal tem sido os estudos e as pesquisas que o Bruno tem falado. Boa noite, Bruno, tem feito, aliás. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem, eu comecei minha trajetória acadêmica no NASP, fiz o curso de Teologia, bacharelado em Teologia. Posteriormente, então, eu também fiz a licenciatura em História, pelo Centro Universitário Internacional. E depois eu prossegui com meus estudos, fiz um mestrado em Arqueologia e História da Antiguidade pela Andrews. E agora, no momento, eu estou fazendo o doutorado em Assiriologia pela Universidade ELTE, na Hungria. E eu sempre trabalhei, desde o mestrado, eu trabalhei com arqueologia da Palestina, em especial. E depois de ter uma classe, então, no mestrado sobre a Mesopotâmia, eu comecei a ter um interesse mais profundo pelo tema, e foi então que eu decidi pelo doutorado em Assiriologia. Nossa, que legal. Outra coisa, né, Bruno, que você está dando aulas aqui para gente na pós em História e Arqueologia,
que é muito legal ter a sua participação na nossa pós. Quais são as disciplinas que você dá aula aqui na pós, Bruno? Então, desde o ano passado eu estou dando aula na disciplina de Mesopotâmia, História e Arqueologia, e agora também estou dando aula na disciplina de Roma, História e Arqueologia também. Gente, muito bom, né? E os alunos aí, bastante alunos na turma esse ano, a gente está muito satisfeito com o interesse do pessoal na nossa pós, e o pessoal gostando muito das tuas aulas, isso daí também é super bom, né? A gente ter esse feedback dos alunos. Mas, gente, boa noite aí, Daniele, Andréia, Brenda, Jesus Márcio. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Daniele, do país de Gales, Reino Unido. Pauline, aqui do ladinho. Tanto de perto quanto de longe. Que bom que vocês estão aí conosco, nos acompanhando. Jesus Márcio de Gêneve. Que muito legal. Hoje está super internacional a nossa live, né? Então tá muito top. Bom, vamos começar, né? Já aproveitar bastante para torcer aí o Bruno com o tema de hoje. Façam suas perguntas, seus comentários também. Aproveitem esse momento para a gente aproveitar bastante essa oportunidade. Bruno, você escolheu falar sobre, né, obviamente, a Síria, que é o seu tema que você mais gosta aí, é um dos povos mesopotâmicos. Gostaria que você começasse nos ajudando a entender um pouquinho da origem da Síria, características desses povos, né, desse período. O que você pode contar para a gente dos assírios? Muito bem. Eu vou, então, aqui, professora, começar a compartilhar os slides. Ótimo. Só estou com um probleminha no áudio aqui. Está dando um pouquinho de... Está um pouquinho atrasado. Só ver se eu consigo arrumar isso também. A gente vai se ajustando aí. Boa noite, Natália. Feliz sábado de Piracicaba. O Jorge, de Governador Valadares. Boa noite, gente. Que show, né? Todo mundo aqui. Ronaldo e Elisângela, de Teodoro Sampaio. Feliz sábado. Que gostoso. O Bruno está ajeitando os slides dele aqui. Ele vai começar a falar para a gente um pouquinho sobre a Síria. Se você tem curiosidades, perguntas, né, sobre os povos assírios, também podem deixar aí os comentários de vocês. Erivan, feliz sábado. Emily, feliz sábado. Centro de Memória do NASP Campo São Paulo. Que show. Gente, vão deixando aí, né, perguntinhas, comentários. Quem é aluno do Bruno aí? Coloca aí também nos comentários, que ele vai ficar contente. Vai dar até um bônus aí, né, Bruno, na nota. Já estou fazendo a promessa por ele, hein? Tá certo. Muito Gleice. Ok. Realmente o áudio não está um pouquinho com retorno, mas tudo bem, não tem problema. A gente te ouve bem, tá? Fica bom, tranquilo. Vamos dar início aqui, então. Creio que todos veem os slides, né? Ainda não apareceu na tela ainda. Não apareceu, ok. Vamos tentar novamente. Ó, Natália, tua aluna, e a Laíra diz que vai ser agora na pós. Dulcinéia, Poços de Caldas, ela diz, acho que te conhece, está te dando boa noite, Bruno, que bom revê-lo. Cidade natal, Poços de Caldas. Ah, então tá aí, ó, Leandro, Marconi. Agora sim, tá chegando aqui os slides. Ok, agora deu certo. Muito bem. Ok, muito bem. Então, para nós darmos início, então, eu acho interessante nós falarmos um pouquinho a respeito da história da Síria, nos seus primórdios. Então, a Síria, ela vai ter um início um pouco mais obscuro. Ela começa com um pequeno reino ao redor da cidade de Assur, que era a capital sempre foi a capital da Síria, desde o começo, e depois ela começa a expandir. A Síria, então, ela ficava no norte da Mesopotâmia, e a Babilônia ficava ao sul da Mesopotâmia, só para a gente se situar aqui. A Síria, então, ela vai ter um período
que é o chamado também de período da Idade das Trevas da Síria, em que ela vai se reduzir a uma área apenas comprimida da cidade de Assur, e, posteriormente, ao longo dos séculos, ela vai, então, novamente se tornar um reino proeminente na Mesopotâmia. Para a gente, então, entender a invasão de Senaqueribe ao reino de Judá, a gente precisa fazer um contexto histórico para, então, ver o porquê, né, Senaqueribe decide invadir Judá e invadir também os reinos ali do Levante. Muito bem. Então, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: nos tempos antigos, as rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia tinham que passar entre a Palestina e a Síria. Então, é fácil entender por que os grandes poderes do Antigo Oriente Próximo queriam conquistar aquela área, porque era uma espécie de uma ponte, né? E tendo domínio daquela ponte, você teria, então, consequentemente, domínio do comércio. Na Idade do Bronze, nós vamos ver dois poderes lutando pelo domínio no Levante, ou na Palestina. É o Egito e os hititas. Posteriormente, na Idade do Bronze Tardio, o Egito ele vai se estabelecer, ainda que fragmentado, um acordo de vassalagem na Palestina, como é bem conhecido nas cartas de Amarna. Ou seja, ele conquista alguns reinos na Palestina e ele tem uma certa influência nesse pedaço da Palestina. Posteriormente, na Idade do Ferro, mais ou menos na Idade do Ferro tardia, nós vamos ter, então, o início do domínio assírio na região da Palestina. Nessa Idade do Ferro também, o que é importante a gente saber? Quando as cidades-estados cananitas haviam desaparecido, e então é dado lugar para as grandes unidades políticas como Israel, Moabe, Edom, os estados arameus na Síria, e posteriormente, quando o reino de Israel vai ser dividido, então, entre Israel do Norte, Israel do Sul, ou Israel e Judá, os assírios viram, então, a sua chance de dominarem a região. E por isso, no nono século a.C., o rei assírio Shalmaneser III vai tentar subverter os países no oeste do Império Assírio, mas uma coalizão sírio-palestina vai avançar para Damasco e vai manter os assírios, por enquanto, ao norte de Ramá, que era uma cidade muito importante na Síria. O que é interessante também a gente saber, os assírios eles tinham um sistema de domínio na região da Palestina. Consistia do estado vassalo, desse puppet state, que a gente chama também aqui, um estado fantoche, e a província. Então, primeiramente, os assírios eles tinham como objetivo manter os estados como vassalos. O estado vassalo ele tinha um status de independência, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que providenciar suporte militar para a nação na qual ele era subjugado. Então, um exemplo de um estado vassalo era o próprio estado de Judá. Ele nunca foi considerado como um estado fantoche ou uma província da Síria. Mas, toda vez que a Síria ia para a guerra, ela se utilizava de outros soldados de outras nações também. E o estado de Judá, ou o reino de Judá, ele tinha então que providenciar suporte militar para as nações, na qual, no caso da Síria. Depois nós temos o estado puppet, né, ou fantoche. Era um estado também independente, ou seja, ele tinha o seu próprio rei, mas, ao mesmo tempo, ele dependia da Assíria, nesse caso, nas áreas econômica e militar. Então, a Síria tinha uma grande influência, inclusive maior do que no estado vassalo. E, por fim, alguns estados, ou alguns reinos que, vamos dizer assim, reinos desobedientes, que se rebelaram contra a Síria constantemente, a Síria, então,
acaba transformando aquele estado numa província. O rei ele vai ser deposto, substituído por um outro rei, ou governador, da qual o rei assírio vai escolher, e então aquela região vai ser denominada como província. Foi no caso, por exemplo, de Israel, após a queda de Samaria, em 722 a.C. Passa a ser então a província da Assíria. A Síria vai então escolher um rei para Israel e vai deportar grande parte da sua população e trazer outros povos para habitar aquela região. Muito interessante da gente perceber isso, então, Bruno, que nós podemos ver que a Síria, então, ela estaria, né, já dominando o reino de Israel, né, já há um tempo, e agora o reino de Judá também, em certa medida, estava comprometido com a Síria. E pelo que a gente percebe, a Síria era, vamos dizer assim, era um reino bastante violento, né, bastante agressivo. Então, isso fazia com que os exércitos deles, né, fossem bastante temidos. Exatamente. A Síria foi um dos reinos que mais cometeu crimes contra a humanidade, justamente pela forma como eles torturavam seus inimigos, né? Então, a gente vê isso nas várias representações de relevos que nós temos nos palácios assírios. Inclusive, nós vamos ver alguns relevos desses nessa apresentação. Mas a Síria, ela, ao contrário, por exemplo, da Babilônia, que a Babilônia ela tinha essa herança cultural da Suméria, né? E, então eles tinham aquela satisfação de ser um reino, de ser um povo que tinha aquela herança cultural. A Síria, por mais que ela tentasse também tinha uma herança cultural dos antigos povos que habitavam a região da Mesopotâmia, ainda assim ela se destacava mais pela sua força do que pela sua herança, pela literatura, pela religião, né? Tanto que, por exemplo, quando nós vamos ler alguns documentos, inscrições, né, que são inscrições cuneiformes, vindas da Síria, nós sempre vamos ver aquele texto de conquistas militares, aquele texto com um tom mais violento, né, mais opressor. Já se nós formos ver os textos encontrados na Babilônia, são textos mais religiosos, são textos mais culturais, né? Então a Síria, ela de fato, ela se destacou como império e como nação no mundo por conta da sua força militar e dessa opressão, desses crimes humanitários, né, que ela fez no seu passado. Muito interessante, né? E aí a gente percebe, né, que, veja bem, né, Israel já estava, né, inclusive em cativeiro, né, na Síria. Aí agora a gente tem Acás, né, rei de Judá, pai de Ezequias, que é o nosso personagem mais importante dessa noite, já estava pagando tributos e de alguma maneira comprometido com os assírios. E agora Ezequias assume o poder. É interessante que Ezequias ele tem uma postura diferente, né? Ele assume o poder fazendo uma série de reformas religiosas, também reformas urbanas nas cidades. Então, de uma certa maneira, a gente percebe que ele tenta estruturar melhor o reino de Judá. E aí uma das coisas que ele resolve é quebrar os pratos com a Síria, é isso aí. Exatamente. Então, inclusive, a gente vai chegar nesse momento, aqui nos slides, porque há então uma mudança de comportamento do pai de Ezequias, que era Acás, né, e o próprio Ezequias. Geralmente havia uma mudança de comportamento quando um rei assírio ele morria ou um novo rei iria ascender ao trono. Então, era praxe que as nações começassem então a se rebelar. Era uma forma também de testar, né, um novo rei, para ver o poder dele. Será que ele vai ser de fato igual o antecessor ou ao pai dele? Ele vai manter esse poder na região? Ou a gente vai ter a oportunidade agora de finalmente poder ter a nossa autonomia novamente, né? Então, isso foi uma jogada arriscada de Ezequias e que ele acabou pagando o preço no final das contas, né? Mas a gente vai chegar lá à medida dos slides aqui, então. O que acontece? Um pouco antes
do reinado de Ezequias, houve o que a gente denomina na história de guerra sírio-efraimita. Aconteceu em 634 a.C., no reinado de Tiglat-Pileser III, que foi o rei antecessor a Sargão II, que foi o pai de Sinaqueribe. Então, o que aconteceu? Nessa guerra sírio-efraimita, os assírios, até então, estavam apenas preocupados com a região costeira da Palestina. E muitos desses estados apenas haviam se tornado estados vassalos, estados, aqueles puppet states que eu mencionei anteriormente. E o que acontece? Houve, então, uma revolta, né? Os estados Tiglat-Pileser III permitiu que esses estados vassalos ficassem independentes, e eles aproveitavam essa oportunidade para usar esses estados independentes como buffer states. Então, o que significa isso? Mantendo os estados vassalos, esses estados eles teriam uma certa autonomia. Então, de certa forma, ele estaria negociando com eles, né, uma certa autonomia, e, ao mesmo tempo, eles estariam constituindo sendo estados tampão contra o Egito. O que isso significa? Era muito melhor para a Síria que esses estados vassalos, de repente, decidissem se rebelar contra a Síria, do que a Síria ter aqueles locais, no caso, Judá, Ecrom, o próprio Estado Israel, Gaza, esses locais como sendo províncias da Síria, porque se a Síria tem uma província naquele local, ela tem que então ter o seu próprio exército ali, ter um governador da sua parte, e estaria de portas abertas para que o Egito pudesse bater de frente com a Síria. Se ele então constitui Judá, Gaza, Ecrom, esses locais como buffer states, estados tampão, ele então estaria possibilitando que esses estados, de vez em quando, iriam se rebelar? Sim, iriam se rebelar contra a Síria, mas eles também eram estados com uma força mais fraca. Então, ao bater de frente com a Síria teria uma chance maior de dominar aqueles estados vassalos, mesmo que o Egito tivesse influenciando para que isso acontecesse. E depois que houvesse novamente o domínio contra esses estados vassalos, a Síria poderia então se tornar contra o Egito. Então foi uma estratégia que a Síria usou durante muitos anos. Essa estratégia foi instituída por Tiglat-Pileser III e foi mantida até o reinado do filho de Sinaqueribe, que era Esarhaddon, que finalmente em 670 a.C. ele conquista o Egito. Mas até então o Egito sempre estava procurando influenciar a Palestina para que os estados Judá, Ecrom, a Síria, o próprio Israel se rebelassem contra a Síria. E depois, então, ele aproveitando que a Síria pudesse ficar mais fraca, ele talvez então tentaria um ataque. E foi nessa ocasião que ele aproveitou e começou a falar no ouvido de Ezequias, né? O Egito começou a falar no ouvido de Ezequias para que ele pudesse então se rebelar. E ele prometeu um certo apoio nessa rebelião. O que acontece? Ezequias, então, iludido pelo apoio egípcio, ele começa então a guerrear contra outros estados vassalos, inclusive ele captura um dos reis, que era o rei Padi, de Ecrom, e captura e leva para Jerusalém. Ele faz então uma liga, vamos dizer assim, uma liga das nações naquele presente momento, e esse momento é justamente quando Sargão II, pai de Sinaqueribe, acaba falecendo numa batalha. Então Sinaqueribe, naquele momento, ele vai ter que lidar com uma revolta na Babilônia, provocada por Merodach Abdalão II, e quando ele tem, então, ocupado com essa revolta na Babilônia,
Ezequias aproveita a oportunidade e faz a sua revolta também com o apoio do Egito. Só que Senaqueribe demora cerca de 3, 4 anos. Ele dá um jeito na casa, ele conquista novamente a Babilônia. O rei da Babilônia foge para Elão, no caso é a antiga Pérsia também, o atual Irã. E ele então volta a sua atenção para a Palestina, volta a sua atenção para Ezequias. Bem interessante a gente ver, então, que esses reinos menores, né, eles acabavam servindo meio que de massa de manobra, né, para fortalecer esses reinos maiores, como você viu. Né? Então, tanto o Egito tinha interesse, né, em reinos como Judá, Israel, como a própria Síria também. Então, eles acabavam ficando disputando isso, né. Leandro Antunes aqui está dizendo informações muito interessantes. A história é fascinante. Realmente, Leandro, a gente fica agora entendendo um pouco mais dos meandros da questão. Pessoal, quem quiser ler esses textos na Bíblia, que nós estamos mencionando aqui, nós estamos falando de 2 Reis, capítulos 18 e 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 36 e 37. Esses são os registros bíblicos. Mas a gente tem também aqui, muitas das informações que o Bruno está trazendo são informações de registros arqueológicos, né, que não estão esses relatos no texto bíblico. Exatamente. Então, continuando aqui então, os textos bíblicos, eles vão trazer um aspecto mais, o autor bíblico está preocupado mais com o aspecto religioso, né? Se a gente lê o relato bíblico, nós vamos ver que possivelmente o relato de Isaías, ele é o relato mais básico, o texto de Isaías, e depois nós temos o relato de 2 Reis, 18, que inclusive vai relatar a respeito de que quando Senaqueribe está em Laquis, conquistando a cidade de Laquis, Ezequias vai enviar uma oferta para ele, né, um despojo, e esse mesmo valor ele vai ser encontrado também nas crônicas de Senaqueribe. Então, tanto as crônicas de Senaqueribe como o texto bíblico, eles vão concordar no próprio valor que Ezequias paga para Senaqueribe como oferta para que Senaqueribe se retire. Ele fala, inclusive no texto bíblico, eu errei, retire-se da minha terra e eu vou te compensar. Né? Então, ele envia tantos talentos de prata e ouro. Então, é nesse contexto, essa rebelião que, então, Senaqueribe vai se voltar contra Judá. Então, ele, primeiramente, ele vai descer para a região costeira da Palestina, e ele vai, então, derrotando os reis que haviam se unido a Ezequias, um por um. Ezequias começa a perceber que a situação já estava um pouco fora de controle, tanto que ele retorna o rei de Ecrom, Pade, para Senaqueribe em Laquis, quando Senaqueribe já está em Laquis, e Senaqueribe coloca então o rei de Ecrom novamente como rei e pune as pessoas que haviam se rebelado contra ele em Ecrom. Antes, inclusive, de ir para Judá, Senaqueribe, depois que ele passa pela região costeira da Palestina, ele se dirige ao Egito, vai conquistar o Egito, aliás, vai derrotar o exército egito e, por consequência, Judá vai ficar completamente desprotegido. Né? Então, quem realmente havia influenciado para que a rebelião acontecesse, que no caso era o Egito, por fim foi derrotado antes mesmo de Ezequias. Então Ezequias se vê completamente desprotegido. Senaqueribe vai, segundo as crônicas de Senaqueribe, que nós temos uma fonte arqueológica que é o Prisma, né, de Senaqueribe, nós podemos encontrar ele no Museu de Israel, e também nós temos uma cópia no Museu Oriental de Chicago. Esse prisma de Senaqueribe, Senaqueribe vai relatar essa campanha, ele vai falar a respeito de que o rei Pade de Ecrom
foi levado por Ezequias para Jerusalém, e depois Ezequias vai retornar o rei para Senaqueribe. Senaqueribe vai colocar ele novamente no trono, e ele também vai citar que, embora ele tenha conquistado 46 cidades de Judá e destruído essas cidades, ele fechou Ezequias como um pássaro e uma gaiola em Jerusalém. Então nós vamos ver esse relato no prisma de Senaqueribe. Mas, no entanto, Senaqueribe nunca menciona que ele conquistou a cidade de Jerusalém. Ele apenas vai citar que ele prendeu Ezequias como um pássaro e uma gaiola, mas ele nunca vai citar a conquista de Jerusalém. E nós vamos ver também, e nos próximos slides, o porquê que Senaqueribe enfatizou tanto a sua conquista da cidade de Laquis, nos seus relevos palacianos, e é interessante que em nenhum momento ele vai citar, tanto nos relevos palacianos, quanto nas suas crônicas, que ele conquistou a cidade de Jerusalém. Né? Então, vamos à sequência aqui. Realmente esses relevos, né, são impressionantes, as imagens que a gente vê ali, né, inclusive mostrando cenas de tortura, né, mostrando ali toda a violência com que a Síria dominou a Laquis, né, e aí isso traz para a gente, né, uma dimensão maior do medo de Ezequias, né, porque quando ele faz aquela série de ameaças, né, envia lá os seus súditos com as ameaças, e aí a gente vê que o medo que Ezequias tinha da Síria realmente é porque era eles eram extremamente violentos nos seus ataques e também com um exército muito preparado, né? Era um exército muito preparado. Os assírios, eles tinham, inclusive, um pagamento mensal, né, com relação... Porque o homem assírio, ele tinha, durante um período da sua vida, ele iria servir o exército integralmente, e posteriormente, então, iria receber um salário, vamos dizer assim, uma aposentadoria, né, por ter servido o exército por muito tempo. Era um exército muito bem preparado, eles já tinham uma experiência militar muito extensa, de vários séculos, né, então, por mais que Ezequias tivesse se rebelado a princípio, confiando muito no Egito, ele sabia também que os assírios não iriam deixar barato a situação. Né? Então, por isso, inclusive, nós vamos ver no relato bíblico, que Ezequias, ele então começa a tapar também as fontes de água em Jerusalém, né? Começa a construção do túnel, que nós conhecemos hoje como túnel de Ezequias, justamente para preparar a cidade de Jerusalém para um possível cerco assírio. Ele sabia dessa possibilidade. E, de fato, quando Rabsaqué, que era o general de Senaqueribe, vai a Jerusalém, né, Senaqueribe vai, então, enviar uma carta, né, Rabsaqué vai falar aos habitantes da cidade, em judaico, inclusive, e por mais, Ezequias vai então procurar ao profeta Isaías, né? E então nós conhecemos a história que Isaías então vai trazer uma mensagem do Senhor para Ezequias, né? Confortando que os assírios não queriam conquistar a cidade, mas ainda assim Ezequias fez vários preparativos, né? Então nós temos vários achados arqueológicos interessantes apenas a respeito dessa invasão de Senaqueribe a Judá. Tanto os relevos artísticos no seu palácio, como o próprio túnel de Ezequias. Né? São achados, por mais que sejam achados antigos já na arqueologia bíblica, ainda assim poucas pessoas conhecem do contexto e da história desses achados, né, arqueológicos. Muito interessante. Aqui, saudações de Lisboa, os presbiterianos de Portugal. Marciano Barros está dando os parabéns aí pela live, pelo projeto. Isso é muito, muito gostoso, realmente, nós termos esse momento
para nós estudarmos tanto a Bíblia quanto a arqueologia, conversarmos juntos, né? O Leandro está perguntando sobre um anel do rei Ezequias, que teria sido descoberto recentemente. Você sabe de alguma coisa, Bruno, com relação a esse anel? Sim, foi encontrado de fato um anel, né, que era no qual Ezequias utilizava, na verdade, o selo de Ezequias, né, a qual utilizava para correspondências reais, né. Então, inclusive foi encontrado um anel nos anos 80, se eu não me engano, e mais recentemente também foram encontrados outros selos de Ezequias na cidade de Davi, nas escavações da cidade de Davi. Muito bem. Deixa eu tentar novamente aqui. Ok. Então, o que nós temos aqui, então, é um plano de como seria o palácio de Senaqueribe. O palácio de Senaqueribe foi escavado, a princípio, por Austin Layard. Ele era um diplomata britânico que esteve, então, no Iraque, no século XVIII, e ele, então, por mais que tenha sido uma série de... As escavações que foram conduzidas por ele foram escavações muito rústicas, não seguiam os padrões que nós seguimos hoje, todos técnicos e tal. Ele fez uma série de túneis, inclusive, para poder chegar nos locais que ele desejava, no palácio, mas ainda assim, ele conseguiu extrair muitas coisas, dentre elas os relevos, e ele conseguiu então fazer um plano de como funcionavam os quartos, os aposentos do palácio. Se nós olharmos aqui nessa figura, nós vamos ver que aqui nessa corte, chamada Corte 19, ela era a corte principal que dava, então, entrada para outros aposentos menores. Por que isso é importante? Pelo fato de que os relevos da conquista de Laquis estavam localizados no quarto 36, e ficava justamente aqui, bem no final desse corredor. Como funcionava, então, o corredor do palácio? Se nós formos visualizar isso aqui, nós vamos ver, então, essas figuras, nós chamamos de lamaço, ou seja, tinha um corpo de um animal, um corpo, no caso de... E a cabeça era uma cabeça humana. Eram deidades protetoras, né? Funcionavam como divindades protetoras. Se nós olharmos aqui nesse corredor especificamente, que vai da corte 19 até o quarto 36, eles vão reduzindo de tamanho. Por quê? Vai dar uma perspectiva. Quem estava no palácio, ao entrar, visualizar os relevos, né, ele iria perceber que, ao adentrar na corte 19 e ir em direção ao aposento 36, que retratava a conquista de Senaqueribe, não apenas de Laquis, mas aqueles quartos, era a conquista dele na Palestina, no modo geral, ele ia percebendo que era um local especial justamente os lamaços iam diminuindo de tamanho, né, e dando uma perspectiva de um local especial. Quando nós, então, vamos prosseguindo, nós vamos, então, ver que Layard, né, que foi o que escavou, então, com sua equipe, parte do palácio de Senaqueribe, ele, então, fez uma perspectiva do que a gente poderia encontrar no quarto 36. Os relevos assírios, eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a princípio, quando nós voltamos lá, por exemplo, em Assurnassipal II, né, que foi o primeiro rei que teve um palácio com relevos, nas quais eram relevos sistematizados, ou seja, você entrava no palácio e cada cômodo tinha relevos específicos. Desde Assurnassipal II até Senaqueribe, houve um grande desenvolvimento, uma evolução nesses relevos artísticos.
No caso específico então, de Senaqueribe, nós podemos ver que ele separou os temas da sua conquista de forma gradual. Então, por exemplo, aqui nós vemos no começo dos relevos que nós vemos vários soldados com estilingues, com fundas e com flechas, todos indo em direção à cidade, atacando a cidade de Laquis. Aqui, então, se concentra o principal da batalha, do relevo. Infelizmente, a gente não está podendo maximizar o PowerPoint, mas se nós formos olhar aqui, no meio aqui, nós vamos perceber que há uma torre principal. Nas torres de cima, aqui na cidade de cima, os habitantes da cidade de Laquis estão jogando objetos, né, contra os soldados assírios. Nós vemos aqui algumas rampas, inclusive, assírias, e nessa torre, no meio dessa torre, nós vemos alguns habitantes da cidade de Laquis deixando já. Então, os relevos de Senaqueribe são muito interessantes pelo seguinte fato: são ações simultâneas que estão ocorrendo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma perspectiva do ataque à cidade de Laquis, você também já tem, logo em seguida, você já vê os habitantes deixando a cidade já havia sido conquistada. E nós temos outros detalhes aqui que, infelizmente, o tempo não vai nos permitir nos ater, mas dando prosseguimento aqui aos relevos, nós vemos então aqui alguns habitantes da cidade já estão também deixando aqui, por exemplo, usando o dromedário, né? Alguns bois carregando já pertences de habitantes que já estão sendo deportados para outros locais. E nós temos algumas características dos habitantes, dos judeus daquela época. Nós vemos isso, por exemplo, na bandana aqui desse cidadão que havia sido deportado. Por que isso é interessante? Porque mais para frente, quando nós vemos soldados judeus no exército de Senaqueribe, nós encontramos a mesma bandana. Ou seja, é uma evidência de que esse soldado aqui, possivelmente, se não fosse de Laquis, ele pertencia ao reino de Judá. Mas, posteriormente, ele estava servindo ao exército de Senaqueribe. Então, esse outro relevo aqui nós encontramos entre o palácio de Senaqueribe e o outro templo de Ishtar em Nínive. Como nós sabemos, no entanto, que esse relevo pertence, ou melhor, que ele de fato era da cidade de Laquis? Nós sabemos isso apenas por essa inscrição cuneiforme, aqui ao lado do rei, que vai citar que, de maneira resumida, ele vai citar que esse é Senaqueribe, rei do universo, rei da Síria, despojos de Laquis passando diante do rei. Então, essa é a única evidência arqueológica que nós temos que, de fato, essa era a cidade de Laquis e havia sido conquistada por Senaqueribe. Nem nas crônicas de Senaqueribe ele menciona Laquis. Mas Laquis, ao mesmo tempo, toma um papel primordial na conquista de Senaqueribe. Por quê? Nós temos, através dos registros arqueológicos, a informação de que Laquis era a segunda cidade mais importante do reino de Judá. Apenas Jerusalém sendo a cidade mais importante. Então, o que acontece? Como Senaqueribe não foi capaz de conquistar Jerusalém, ele então colocou a cidade de Laquis como sendo o ponto mais importante da sua campanha ocidental. Então, Laquis, nós temos essa evidência de que Laquis foi conquistado por Senaqueribe através dos relevos artísticos, mas nós não temos a evidência através
texto, né? Nós temos apenas que Ezequias envia, então, para Senaqueribe, enquanto ele está em Laquis, alguns tributos, né? E o rei Pade de Ecrom. Outro fato interessante aqui, nós vemos aqui, então, mais alguns relevos, né? Esse, então, é o prisma de Senaqueribe, que foi também encontrado. Ele vai, então, trazer em detalhes a campanha ocidental de Senaqueribe. O tempo, infelizmente, não vai nos permitir entrar mais em detalhes. E, para finalizar, eu queria, então, trazer um pouquinho sobre a cidade de Laquis, o sítio arqueológico de Laquis, que é Tell el-Duer. Esse sítio arqueológico, ele primeiro foi identificado por William Albright em 1929. As escavações vão se iniciar em 1932 por James Starkey, e ele encontrou vários níveis, né, sendo o nível 1, obviamente, o nível mais recente, e por aí em diante. O nível 3, ele é interessante para nós porque foi no nível 3 que, depois de uma grande discussão acadêmica, né, diversos estudos a respeito de cerâmica, foi que então o arqueólogo Yohanan Horani, ele reconheceu o nível 3 como pertencendo à campanha de Senaqueribe em Judá. Nesse nível 3, nós encontramos várias pedras de funda que foram encontradas no nível 3. Por que isso é interessante? Porque se nós formos nos relevos de Senaqueribe, nós vamos encontrar que os soldados de Senaqueribe estavam com a funda atacando a cidade de Laquis. Então, se eu voltar aqui rapidinho, a gente vê aqui no primeiro relevo, além das flechas, né, os soldados também estavam lançando fundas aqui, ó, justamente aqui, lançando pedras contra a cidade de Laquis. E nós encontramos essas pedras no registro arqueológico, essas pedras pertencentes às fundas dos assírios. Outro fato interessante, nós também encontramos flechas, tanto dos assírios como dos judeus, presentes nesse nível 3 nesse nível arqueológico. Tanto flechas feitas de bronze, como flechas feitas de ferro, como também algumas feitas de ossos também. E, por fim, foram encontrados vários crânios também pertencentes ao nível 3 na cidade de Laquis. Além, obviamente, da rampa de cerco, né, que foi a única rampa de cerco até o ano passado. Essa rampa de cerco, se nós voltarmos aqui os slides, na principal aqui, ó, nós temos a rampa de cerco, então depois nós temos aquelas máquinas, né, que os assírios usavam, máquinas de cerco também, que nós usamos esse termo. Então, essas rampas de cerco aqui, que estão conectadas à torre, nós encontramos essa rampa de cerco apenas em Laquis, e somente no ano passado que foi encontrada outra rampa de cerco na cidade de Azeca, né, em Judá também. Então, além das fundas, flechas, crânios, então, vários materiais arqueológicos que estão presentes tanto nos relevos palacianos de Senaqueribe, quanto no registro arqueológico da cidade de Laquis. Outro fato interessante também, apenas para finalizar aqui, a gente pode abrir para as perguntas, né? A questão também que o Palácio de Senaqueribe, as inscrições do palácio, elas não poderiam ser lidas por um cidadão comum. Apenas oficiais da alta corte seriam capazes de ler aquelas inscrições. Então, e também o prisma de Senaqueribe, obviamente. Então, as pessoas que iriam ao palácio, sejam povos subjugados, reis estrangeiros que iriam ao palácio visitar, né, eles iriam se deparar com os relevos assírios e
a princípio, eles iriam perceber que a campanha de Senaqueribe no reino, a campanha ocidental de Senaqueribe no reino de Judá havia sido muito bem sucedida, se eles olhassem apenas a cidade de Laquis, né, como sendo o clímax da campanha dele. Mas o que acontece no final é que eles não teriam acesso aos documentos escritos, porque, além de serem escritas cuneiformes muito difíceis de serem lidas, essas escritas cuneiformes elas estariam não escritas no aramaico ou, no caso, na língua assíria, mas em babilônico. Então, somente os oficiais seriam mais próximos de Senaqueribe, seriam capazes de ler, de fato, essas inscrições e perceber que a campanha dele não foi muito bem sucedida, porque ele não conquistou a cidade principal, que é Jerusalém. E, além disso, algo que a gente também tem que ter em mente é que, por que isso era importante para Senaqueribe? Porque, para ele, os inimigos mais temíveis para ele não estavam em países distantes, mas estavam em seu próprio palácio. Tanto que ele acabou sendo assassinado por seus 2 filhos, posteriormente, né? Então, essa elite religiosa e essa elite econômica eram os grupos que então estariam tendo acesso a esses arquivos, a essas inscrições, a tradução, mas não o povo comum e muito menos povos subjugados, né? Então, é por isso então que Senaqueribe ele utiliza o palácio dele como uma espécie de um local ideológico, porque ele poderia confundir outros povos com seus relevos palacianos, mas não com seus documentos escritos. Excelente, excelente, Bruno, compreender tudo isso, né? E só a título, assim, né, da gente entender um pouquinho da questão da geografia, Laquis ficava aproximadamente uns 40 quilômetros de Jerusalém, né? Então, podemos dizer que ele chegou perto. Chegou perto, mas não foi capaz de conquistar a principal cidade, né, Jerusalém. Exatamente, exatamente, né? E aí a gente fica, né, com o relato bíblico que traz, né, vamos dizer assim, o desfecho, né, do que teria sido essa campanha, que ele não colocou, obviamente, nos seus registros históricos, porque depunha contra, né? Isso é muito interessante da gente perceber também, como, na verdade, agora a gente tem uma complementaridade, né, entre o texto bíblico e os registros arqueológicos, trazendo aí o desfecho desse episódio, né? Isso é bastante interessante. Gente, que gostoso, né? A gente esperou, mas valeu super a pena aí. Bruno, se você puder passar para nós essas imagens, a gente compartilha na página do Facebook, principalmente essa dos relevos, para o pessoal ver mais em detalhes, né? Principalmente esses... como que foi essa campanha ali, os equipamentos, né, a tecnologia empregada aí pelo exército assírio, os detalhes são extremamente importantes. Pessoal, gostoso, né, nosso tempo já se esgotou, se alguém tiver alguma pergunta, algum recadinho para deixar, algum comentário, por favor. Mas foi muito bom, né, a gente aprender tudo isso, a gente entender um pouquinho mais a respeito desse momento aí. Neuci está dando parabéns, Bruno, muito bom, realmente, né? Que legal, que interessante a gente poder ter essa conversa aí entre a arqueologia, entre a história, entre o texto bíblico e pensar, né, como que isso tudo aconteceu e a maneira como, né, o exército assírio quase, né, chegou lá e de fato cercou Samaria, né, o reino de Israel foi bastante afetado pelos exércitos assírios, né, acabaram indo em cativeiro, e isso quase acabou acontecendo também com Jerusalém. A Miri está dizendo, muito interessante, parabéns, Vanessa, excelente conteúdo, muito bom. Que legal, Bruno, muito bom.
Muito obrigado, Janaína. Uma pena que, infelizmente, teve esses probleminhas técnicos, né? Mas creio que, de maneira resumida, a gente pode passar o conteúdo. Eu creio que uma retrospectiva histórica, né? Entendendo o porquê, a princípio, a Síria permitiu que muitos desses reinos ficassem se rebelando, reinos vassalos ficassem se rebelando justamente porque ela tinha um propósito de manter o Egito sob controle, né? E esses reinos acabaram se iludindo com essa perspectiva também, né? No caso de Ezequias, né? E então foi por conta disso que ele acaba então realizando essa revolta, juntando outras nações contra a Síria, mas como o próprio profeta Isaías havia alertado Ezequias, não confie no Egito. Possivelmente Isaías também sabia, tinha uma possível construção histórica do momento, né? E ele também, claro, tinha a direção de Deus para passar isso para Ezequias. Mas é interessante, embora, obviamente, a gente não está procurando comprovar a Bíblia através dos artefatos arqueológicos, através da história, mas nós podemos, de fato, iluminar o texto bíblico, né? E fazer um comparativo, e a gente pode ver várias semelhanças, tanto no contexto histórico e arqueológico, quanto no relato bíblico de crônicas, de reis, e do próprio profeta Isaías. Exatamente, né? Perceber aí o aperto que Ezequias passou, que não foi fácil, né? Quase, mas inclusive ele entrega, né? O ouro do templo, a prata do templo, né? Para poder tentar aí debelar essa crise, né? Em momentos ele se prepara ali com todo o que ele dispunha, né? De recursos para fortalecer a cidade, uma tentativa de conseguir aí reverter essa situação, né? Muito bem, o Luiz, agora eu sei o nome dele, Luiz Mendes, parabéns, muito bom, coisas que nem imaginávamos. Geórgio, parabéns pelos detalhes que ampliaram meu conhecimento. Aqui também os presbiterianos de Portugal estão colocando, para além de Israel, a Síria foi o primeiro império a conceder um dia de descanso semanal. Seria influência dos hebreus? Olha que interessante, não sabia disso. De repente aí, né? Brenda também está dando os parabéns. Cláudia, sempre aprendo muito com o professor Bruno. Parabéns pela live, tema muito pertinente, interessante, muito esclarecedor. Marcos também está colocando muito legal. Gente, que bom que vocês gostaram, né? Apesar dos nossos imprevistos aqui, né? Nós conseguimos trazer um conteúdo interessante para vocês. Esperamos que vocês, né, compartilhem, né, e que continuem aí nos acompanhando. Toda segunda, sexta-feira de cada mês nós vamos ter aqui um convidado falando para a gente sobre um povo, uma civilização aí do período antigo. Bruno, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Com certeza aí vocês gostaram bastante, o Bruno voltará, viu? Já estou dizendo, nem convidei ainda, mas já estou dizendo que o Bruno voltará, com certeza. E foi um prazer aí. Por favor, Bruno, suas palavras finais. Muito obrigado, professora Janaína, pelo convite. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando, né? Inclusive aos meus alunos da pós, né? De Mesopotâmia, na disciplina de Mesopotâmia. E em breve nós voltaremos com outros conteúdos também e, se Deus quiser, sem problemas técnicos. Exatamente. Então, gente, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado aí. Esperamos vocês nas próximas, tá bom? Super beijo aí, uma boa noite, um feliz sábado para todo mundo e voltaremos aí na segunda sexta-feira de cada mês, tá bom? Boa noite para todos. Tchauzinho, pessoal.